Steve Jobs, a biografia, Walter Isaacson. Steve Jobs, o empreendedor, inovador e fundador excêntrico da Apple, teve uma vida audaciosa e aventureira. Partindo das primeiras experiências de Jobs com espiritualidade e LSD, até o ápice como ícone mundial da tecnologia, este livro traz informações sobre como Steve Jobs viveu sua vida, descrevendo os empreendimentos de sucesso do homem, bem como as batalhas que por ele foram travadas ao longo do caminho. Perfeccionista obstinado, Jobs era um visionário que queria mudar o mundo através da tecnologia. Steve Jobs é uma verdadeira inspiração para muitos empreendedores ao redor do mundo. Sem dúvidas, sua figura desempenhou um importante papel na criação do mundo contemporâneo, mediado por computadores. Sua história começa em 24 de fevereiro de 1955, quando Abdul Fattah Jandali e Joanne Schiebel se tornaram pais de uma criança que decidiram não criar. Como Schiebel veio de uma família católica rigorosa que a deserdaria por ter um filho com um homem muçulmano, os dois foram forçados a desistir do bebê para a adoção. E assim a criança foi adotada por Paul e Clara Jobs, um casal que morava no Vale do Silício. Paul Jobs era um técnico em motores que virou mecânico de automóveis e apresentou Steve ao mundo da engenharia e design. Desde cedo, Paul tentou transmitir seu amor pela mecânica a Steve. Se a família precisasse de um gabinete, por exemplo, Paul simplesmente construía um, deixando Steve ajudá-lo no processo. Além disso, a casa Eichler da família, uma casa moderna com paredes de vidro do chão ao teto e um piso plano aberto, despertou o interesse de Steve por um design limpo e elegante. Mais tarde, no ensino médio, Steve Jobs conheceu Steve Wozniak, que aos 5 anos já era um talentoso técnico em informática, com quem Jobs aprenderia muito sobre computadores. Na maior parte do tempo, Jobs e Wozniak eram meninos comuns, que gostavam de fazer brincadeiras, mas eles também adoravam explorar o mundo da eletrônica e ver o que podiam criar. Combinando os dois interesses, em 1971, eles lançaram seu primeiro produto, a Blue Box, um dispositivo que permitia aos usuários fazer ligações telefônicas de longa distância gratuitamente. Wozniak forneceu o design e Jobs transformou a inovação em um negócio, pegando $40 em peças e vendendo o dispositivo por $150. A dupla vendeu quase 100 caixas, e isso abriu o caminho para o que se tornaria sua maior aventura, a Apple. Jobs reconheceu seu senso estético refinado e foco extremo em suas experiências com drogas psicodélicas e espiritualidade. No final da década de 1960, os interesses e culturas de geeks e hippies começaram a se sobrepor. Portanto, talvez fosse inevitável que, além de sua paixão por matemática, ciências e eletrônica, Jobs mergulhasse na contracultura e começasse a experimentar o LSD. Em 1972, Jobs se matriculou no Reed College, uma escola particular de artes liberais em Oregon, e tornou-se muito sério tanto na meditação quanto no consumo de LSD com os amigos. Ele sentia que suas experiências com drogas ajudaram a reforçar o seu senso do que era importante na vida, mostrando a ele que existe um outro lado da moeda. No caso de Jobs, isso significava perceber que criar grandes coisas era o que havia de mais importante. Ansioso para explorar a espiritualidade oriental, Jobs chegou a viajar para a Índia, onde ficou durante 7 meses. O budismo Zen, em particular, tornou-se um aspecto profundo de sua personalidade, influenciando sua abordagem estética minimalista e introduzindo-o ao poder da intuição. Ambos os interesses, o LSD e a espiritualidade, o ajudaram a desenvolver certo tipo de foco, que ficou conhecido como o campo de distorção da realidade de Jobs. Se ele decidisse que algo deveria acontecer, ele simplesmente faria isso, manipulando a realidade à sua vontade. Outro fator que moldou a estética minimalista de Jobs foi seu entusiasmo pelas artes. Ao longo de sua carreira, ele enfatizava repetidamente que o design de produtos da Apple deveria ser limpo e simples. Esse ideal foi formado durante seus anos de faculdade que, embora tenha abandonado, continuou a aparecer nas aulas, apenas para fins de autoenriquecimento. Uma dessas aulas era caligrafia, uma habilidade que mais tarde se tornou um elemento chave na interface gráfica do usuário do Apple Mac.
Uma visão de contracultura aliada ao trabalho duro criou uma grande empresa. Parece estranho juntar o entusiasta espiritual do LSD e a indústria de computadores, mas no início dos anos 70, muitas pessoas começaram a ver os computadores como um símbolo da expressão individual. Então, enquanto Jobs estava imerso em drogas e zen, ele também sonhava em começar o seu próprio negócio. Nessa mesma época, seu amigo Steve Wozniak teve uma ideia para o computador pessoal moderno. Nos primeiros dias da revolução tecnológica do Vale do Silício, Steve Wozniak ingressou no Homebrew Computer Club, um lugar onde nerds de computadores se encontravam para trocar ideias, e onde a filosofia geral era que a contracultura e a tecnologia eram um casamento perfeito. Foi aqui que Wozniak teve sua ideia. Os computadores da época exigiam vários componentes de hardware separados para trabalhar, tornando-os complicados de gerenciar e difíceis de usar. Em seu lugar, Wozniak imaginou um dispositivo com um pacote independente, com teclado, tela e computador integrados. Inicialmente, Wozniak considerou dar o seu projeto de graça, pois essa era a ética da Homebrew. No entanto, Jobs insistiu que eles deveriam lucrar com a invenção. Então, em 1976, com apenas $1.300 em capital inicial, Wozniak e Jobs fundaram a Apple Computer. No dia em que tiveram que criar o nome da empresa, Jobs visitou uma fazenda de maçãs e, por ser simples, divertido e familiar, o nome Apple ficou. Wozniak e Jobs trabalharam por um mês construindo 100 computadores à mão. Metade do total foi vendida a um revendedor local de computadores e a outra metade a amigos e outros clientes. Após apenas 30 dias, o primeiro computador da Apple, o Apple I, estava prestes a ser rentável. Juntos, Jobs e Wozniak formaram uma equipe poderosa. Wozniak era o assistente de engenharia, enquanto Jobs era o visionário. Jobs era um chefe controlador e temperamental, impulsionado pela paixão. Aqueles que conheciam Jobs pessoalmente concordariam que ele era um indivíduo irregular e até peculiar. Se o trabalho não atendesse aos seus altos padrões, ele faria birras e agrediria verbalmente as pessoas. Jobs queria que o Apple II fosse um computador perfeitamente projetado e cheio de recursos, integrado de ponta a ponta. Mas embora sua iniciativa tenha ajudado a tornar o Apple II um sucesso quando foi lançado em 1977, também drenou a energia e a vontade dos que estavam na empresa. Se Jobs sentisse que o trabalho de um funcionário era ruim, ele simplesmente xingaria e ficaria furioso. À medida que a Apple crescia como empresa, Jobs só se tornou mais irregular. Mike Scott acabou sendo nomeado presidente da Apple, com a principal tarefa de manter um controle mais rígido sobre Jobs. Mike Scott basicamente confrontava Jobs com questões mais delicadas, que outros funcionários simplesmente não tinham energia para colocar em jogo. Isso geralmente resultava em desacordo, às vezes com Jobs desmoronando em lágrimas, pois era extremamente difícil para ele abrir mão de qualquer controle sobre a Apple. Jobs achou especialmente frustrante que Scott tentasse colocar limites em seu perfeccionismo. E, por sua vez, Scott não queria que o perfeccionismo de Jobs tivesse precedência sobre a praticidade. Por exemplo, Scott interveio quando Jobs achou que nenhum dos 2.000 tons de bege era bom o suficiente para a carcaça do Apple II, ou quando Jobs passou dias decidindo como os cantos do gabinete do computador deveriam ser arredondados. No entanto, como a empresa estava indo muito bem, esses confrontos de personalidade eram administráveis, mas isso não durou por muito tempo. O lançamento do Macintosh colocou Jobs em um pedestal como ícone da tecnologia. O Apple II, com cerca de 6 milhões de computadores vendidos, foi considerado o chute inicial da criação de uma indústria de computadores pessoais. Mas, para Jobs, não foi um sucesso completo, pois o Apple II era a obra-prima de Wozniak, não a sua. Movido pela ambição de criar a sua própria máquina, Jobs começou a trabalhar no Macintosh, um sucessor do Apple II que transformaria ainda mais a computação pessoal e o estabeleceria como ícone da tecnologia. Jeff Raskin, especialista em interfaces homem-computador, inspirou Jobs a criar uma máquina que funcionava em um microprocessador poderoso o suficiente para acomodar gráficos sofisticados e que podia ser amplamente controlado por um mouse.
O Macintosh se tornou um sucesso sem paralelo, em parte devido a uma campanha de marketing pródiga que incluía um comercial de TV dirigido pelo cineasta de Hollywood Ridley Scott. Ligado à popularidade do comercial, o lançamento do Macintosh causou uma espécie de reação em cadeia da publicidade, tanto para Jobs quanto para o produto. Astuto como sempre, Jobs conseguiu realizar uma série de entrevistas de alto nível com várias revistas importantes, manipulando os jornalistas a pensarem que a entrevista que ele estava dando a eles era exclusiva. Essa estratégia funcionou e o Macintosh tornou Jobs rico e famoso, uma verdadeira celebridade. No entanto, os mesmos traços de personalidade que permitiram a Jobs tornar o Macintosh um sucesso também foram a razão de seu decaimento. O perfeccionismo e o comportamento opressivo em relação aos funcionários da Apple continuaram inabaláveis. Isso levou Jobs a um confronto com a empresa. Em 1985, o Conselho de Administração da Apple decidiu deixar Jobs ir. Jobs fracassou com a Next e ainda conquistou o ouro com a Pixar, uma empresa na vanguarda dos filmes de animação. Depois que Jobs se recuperou do golpe de ser demitido da Apple, percebeu que podia fazer as coisas exatamente do jeito que queria, satisfazendo seus lados bons e ruins. Ele criou um novo empreendimento comercial voltado para o mercado educacional, um computador chamado Next. Com o projeto Next, Jobs conseguiu satisfazer a sua paixão pelo design, pagou uma taxa fixa de $100 mil para criar o logotipo e insistiu que o gabinete do computador Next fosse um cubo perfeito. Mas o perfeccionismo de Jobs tornou o computador difícil de projetar e fabricar. Por um lado, os lados da caixa do cubo tinham que ser produzidos separadamente, usando moldes que custavam $650 mil. A visão intransigente de Jobs era essencialmente a sentença de morte do Next. O projeto quase ficou sem dinheiro. O lançamento foi adiado por vários anos, e no final a máquina era muito cara para o consumidor final. E devido ao alto preço e à sua pequena biblioteca de softwares, a Next mal apareceu no setor de computação. Durante o mesmo período, no entanto, Jobs também comprou uma participação majoritária em uma empresa chamada Pixar. Em seu papel de presidente, Jobs revelou ser parte de um empreendimento que era a síntese perfeita de tecnologia e arte. Em 1988, Jobs havia investido quase $50 milhões na Pixar e também perdia dinheiro na Next. Mas após anos de luta financeira, o estúdio lançou Teen Toy, um filme que mostrava a visão única da Pixar para a animação por computador. Teen Toy ganhou o Oscar de 1988 para a melhor curta-metragem de animação. Jobs viu assim que deveria mudar o seu foco de produtos de software e hardware que estavam perdendo dinheiro para a Pixar, uma empresa que produzia filmes de animação de ponta e potencialmente lucrativos. Eventualmente, a Pixar fez uma parceria com a Disney para produzir o seu primeiro longa-metragem, Toy Story. Lançado em 1996, Toy Story se tornou o filme de maior bilheteria do ano. Quando a Pixar abriu o capital, as ações que Jobs possuía, 80% da empresa, valiam mais de 20 vezes o seu investimento inicial, incríveis $1,2 bilhões. Além de aprender muito profissionalmente durante seus 12 anos longe da Apple, Jobs também desenvolveu sua vida pessoal. Em 1986, após a morte de sua mãe adotiva, Jobs ficou curioso sobre suas raízes e decidiu procurar sua mãe biológica. Quando ele finalmente encontrou Joanne Schiebel, ela ficou emocionada e pediu desculpas por desistir de Jobs para a adoção. Outra surpresa aconteceu ao descobrir que ele tinha uma irmã, Mona Simpson. Tanto ele quanto Mona Simpson eram artísticos e obstinados, e eventualmente se tornaram próximos. Em 1996, Simpson publicaria um romance chamado A Regular Guy. Seu protagonista, baseado em Jobs, compartilhava muitos de seus traços de caráter pouco lisonjeiros. Uma curiosidade é que Jobs escolheu nunca ler o romance, para que não sentisse raiva de sua irmã recém-descoberta. Na mesma época, Jobs conheceu Laurene Powell, com quem se casou em 1991 com a bênção de seu amigo Guru Zen. Na data, Laurene já estava grávida de seu primeiro filho, Reed Paul Jobs. O casal teve mais 2 filhos, Erin e Eve.
Com o incentivo de Lorraine, Jobs também tentou passar mais tempo com Lisa Brennan, filha de seu primeiro relacionamento. Eventualmente, Lisa se mudou e morou com Jobs e Lawrence até cursar a faculdade em Harvard. Lisa era tão temperamental quanto Jobs, e como nenhum deles era bom em fazer as pazes, os dois poderiam passar meses sem dizer uma palavra um ao outro. Em um sentido amplo, a maneira de Jobs de se envolver com pessoas em sua vida privada era semelhante ao seu comportamento no trabalho. Sua abordagem era binária, ou ele era extremamente apaixonado ou extremamente frio. À medida que a sorte da Apple diminuía, Jobs retornava como um filho pródigo para liderar a empresa como CEO. Nos anos seguintes à demissão de Jobs, a Apple começou a falhar como empresa. Para interromper esse declínio, Gil Amelio foi nomeado CEO em 1996. Amelio sabia que para colocar a Apple de volta no caminho certo, precisava se unir a uma empresa com novas ideias. E assim, em 1997, Amelio optou por adquirir o software da Next, efetivamente tornando Jobs um consultor da Apple. Quando voltou à Apple, Jobs assumiu o máximo de controle possível. Para este fim, ele silenciosamente começou a construir a sua base de poder, instalando seus funcionários favoritos da Next nas principais posições da Apple. Durante esse período, o conselho da Apple percebeu que Amelio não seria o salvador da Apple, pensando que a empresa poderia ter uma chance novamente com Jobs. Rapidamente, o conselho ofereceu a Jobs a posição de CEO. Surpreendentemente, a posição foi recusada. Em vez disso, ele insistiu em permanecer no cargo de consultor e ajudou a liderar a busca de um novo CEO. Usando seu status de consultor para aumentar a sua influência na Apple, Jobs forçou o conselho a renunciar, o mesmo conselho que havia recomendado que ele assumisse o cargo de CEO, pois sentia que eles estavam retardando o progresso na transformação da empresa. Como consultor, Jobs também conseguiu estabelecer uma parceria com a rival Microsoft, levando a empresa a criar uma nova versão do Microsoft Office para Mac, encerrando assim uma década de batalhas legais e aumentando rapidamente o preço das ações da Apple. Eventualmente, e após muita hesitação, Jobs se tornou CEO e exigiu que a empresa se concentrasse em produzir menos produtos. Jobs encerrou os acordos de licenciamento que a Apple havia feito com vários outros fabricantes de computadores e decidiu focar a empresa na fabricação de apenas 4 grandes computadores, um desktop e um laptop para o mercado profissional e consumidor. Em 1997, a Apple registrou uma perda de 1,04 bilhão de dólares. Mas em 1998, após o primeiro ano completo de Jobs como CEO, a empresa registrou lucro de 309 milhões de dólares, mostrando que Jobs salvou definitivamente a empresa. Ideias ousadas e design visionário fizeram do iMac um dos primeiros sucessos astronômicos da Apple Store. Quando Jobs descobriu o talento visionário do designer Jony Ive, ele fez de Ive a segunda pessoa mais poderosa da Apple depois dele mesmo. Assim começou uma parceria que viria a ser a colaboração de design industrial mais importante de sua época. O primeiro produto que Jobs e Ive projetaram juntos foi o iMac, um computador de mesa com preço em torno de $1.200 e projetado para o consumidor comum. Com o iMac, Jobs e Ive desafiaram a ideia convencional de como deveria ser um computador. Ao escolher um estojo azul e translúcido, o par refletiu sua obsessão em tornar o computador perfeito por dentro e por fora, além de dar um ar divertido à aparência do computador. Lançado em maio de 1998, o iMac se tornou o computador mais vendido na história da Apple. No entanto, Jobs começou a temer que os produtos exclusivos da Apple pudessem ser perdidos entre os produtos genéricos de uma loja de tecnologia. Sua solução foi criar a Apple Store como uma maneira de permitir que a empresa controlasse todo o processo de vendas. Como a Gateway Computers sofreu financeiramente após abrir suas próprias lojas, o conselho da Apple se opôs, compreensivelmente, à ideia de Jobs. No entanto, convencido de que estava certo, Jobs conseguiu que o conselho aprovasse um teste para 4 lojas da Apple. Jobs começou construindo uma loja de protótipos, com foco em todos os detalhes da experiência de serviço e estética geral. Ele insistiu em um senso de minimalismo durante todo o processo,
desde o momento em que um cliente entra na loja até o momento em que sai. Em maio de 2001, a primeira Apple Store foi aberta. Foi um enorme sucesso, pois o design cuidadoso de Jobs levou a loja e a imagem da marca a um nível totalmente novo. De fato, a loja de Manhattan acabaria se tornando aquela com maior bilheteria entre todas as lojas de Nova York, incluindo lojas históricas como a Saks Fifth Avenue e a Bloomingdale's. Querendo controlar toda a experiência digital, Jobs criou o iPod, o iPhone e o iPad. Após o sucesso com a Apple Store e o iMac, Jobs criou uma nova e grandiosa estratégia. Sua visão era um computador pessoal no centro de um novo estilo de vida digital. Ele chamou isso de sua estratégia de hub digital. A estratégia previa o computador pessoal como um tipo de centro de controle, que coordena uma variedade de dispositivos, de tocadores de música a câmeras de vídeo. Como o primeiro passo para realizar sua visão, Jobs decidiu que um music player portátil seria o próximo produto da Apple. Em 2001, a Apple lançou o iPod, um dispositivo simplificado que combinava a agora famosa Click Wheel com uma tela pequena e a nova tecnologia de disco rígido. Os críticos estavam céticos de que as pessoas gastariam $399 em um tocador de música, mas os consumidores tornaram o iPod tão bem-sucedido que, em 2007, as vendas representavam metade da receita da Apple. O próximo passo foi projetar um telefone celular da empresa, pois Jobs estava preocupado com o fato de que, em breve, telefones celulares com tocadores de música embutidos tornariam o iPod redundante. Em 2007, a Apple lançou a primeira versão do iPhone. Duas tecnologias importantes tornaram o iPhone possível: a tela sensível ao toque, que pode processar várias entradas simultaneamente, e o incrivelmente robusto vidro de cobertura, chamado Gorilla Glass. Novamente, os críticos eram céticos em relação à estratégia da Apple, argumentando que ninguém pagaria $500 por um telefone celular. E novamente Jobs provou que eles estavam errados. Até o final de 2010, os lucros da venda do iPhone representavam mais da metade do total de lucros gerados no mercado global de telefones celulares. O passo final da estratégia foi o lançamento de um tablet, o iPad. A Apple lançou oficialmente o iPad em janeiro de 2010. No entanto, como Jobs havia apresentado o produto antes de ele estar disponível ao público, a imprensa o destruiu antes mesmo de testá-lo. Ainda assim, quando o iPad foi lançado oficialmente, se tornou um grande sucesso. A Apple vendeu mais de 1 milhão de iPads no primeiro mês e 15 milhões nos primeiros 9 meses. Com o lançamento do iPod, iPhone e iPad, ficou claro que a ousada estratégia de hub digital de Jobs conseguiu transformar a indústria de tecnologia do consumidor. A insistência de Jobs em sistemas fechados, perfeitos e sua obsessão pelo controle. Durante toda a sua carreira, Jobs sustentou a ideia de que um sistema fechado e fortemente integrado produzia a melhor experiência para o consumidor. Esse ideal refletia seu desejo de controle, pois ao fechar seus sistemas, os consumidores eram impedidos de fazer quaisquer modificações. Essa obsessão pelo controle gerou alguns grandes conflitos, especialmente com a Microsoft e o Google. Bill Gates, da Microsoft, tinha uma abordagem muito diferente dos negócios e da tecnologia, na medida em que estava aberto a licenciar o sistema operacional e o software de sua empresa a uma variedade de fabricantes terceirizados. Bill Gates chegou até mesmo a escrever um software para o Macintosh. No entanto, o que antes era um relacionamento comercial amigável entre Jobs e Gates se transformou em uma rivalidade ao longo da vida. Quando Gates produziu o sistema operacional Windows, Jobs o acusou de copiar a interface gráfica do Macintosh. A verdade, porém, era que os dois sistemas pegaram emprestada a ideia de outra empresa de tecnologia, chamada Xerox. No final de sua carreira, Jobs também liderou uma cruzada contra o Google. Na concepção do sistema operacional Android da empresa, segundo Jobs, o Google havia copiado muitos dos recursos de assinatura do iPhone. Embora a Microsoft e o Google acreditassem que os sistemas abertos de computador e a concorrência natural devessem determinar qual tecnologia deveria prevalecer,
Jobs manteve até o fim sua crença de que ambas as empresas haviam roubado ideias e conceitos da Apple. Mas as metas de Jobs não eram apenas empresas concorrentes. Ele também lutou incansavelmente pela perfeição na Apple, levando os funcionários a se esgotarem ou a serem demitidos. Na Apple havia tolerância zero para um desempenho inferior. Muito embora traços como o perfeccionismo e a intensidade pelas quais Jobs era conhecido o tenham levado a alcançar grandes feitos, essas mesmas características foram causas de atritos e conflitos. Em seu relacionamento com funcionários e colaboradores, o comportamento de Jobs costumava ser visto como desleixado. Embora ele argumentasse que estava simplesmente tentando convencer as pessoas a dar o melhor de si. Sempre que ele pensava que alguém não era o melhor possível e não trabalhava 90 horas por semana, ele não costumava pedir para melhorar. Ele simplesmente demitia. Esse tipo de comportamento era bastante sintomático do perfeccionismo agressivamente intenso de Jobs. Os últimos capítulos da vida de Steve Jobs. Steve Jobs descobriu pela primeira vez seu diagnóstico de câncer durante um exame urológico de rotina em 2003. A partir desse novo desafio em sua vida, ele decidiu abordar o problema da mesma maneira que faria com um problema de design, ignorando toda a sabedoria convencional e decidindo seu próprio método para combatê-lo. Por um período de 9 meses, Jobs recusou passar por um processo cirúrgico e, em vez disso, tentou se curar com acupuntura e dietas veganas. Com o passar do tempo, o tumor cancerígeno cresceu e, eventualmente, uma cirurgia invasiva foi necessária para removê-lo. Ainda assim, em 2008, o câncer retornou e Jobs continuou insistindo em métodos não convencionais de tratamento, seguindo uma dieta rigorosa de frutas e legumes que o levou a perder mais de 40 quilos. Eventualmente, ele se convenceu a fazer um transplante de fígado, mas depois disso sua saúde teve uma grande piora, da qual ele nunca se recuperaria. Em 2011, Jobs falece, deixando o legado de uma das empresas de tecnologia mais valiosas do mundo. Como praticamente nenhum outro indivíduo, sua personalidade se refletia totalmente em suas criações, pois todo produto da Apple era um sistema integrado de hardware e software firmemente fechado. E enquanto a estratégia aberta empregada pela Microsoft, permitindo que seu sistema operacional Windows fosse licenciado, os levou a dominar o setor de sistemas operacionais por muitos anos, o modelo de Jobs se mostrou vantajoso a longo prazo, pois garantia um acabamento perfeito e elegante de ponta a ponta, prezando pela experiência do usuário final. Por isso, pouco antes de sua morte, Jobs pôde testemunhar a Apple finalmente superando a Microsoft como a empresa de tecnologia mais valiosa do mundo. Insights. Aprenda a delegar. Preze pelo bom design. Jobs acreditava firmemente que os produtos da Apple deveriam ser projetados com a experiência do usuário em mente acima de tudo. Foque mais na construção da sua empresa do que na construção do seu produto. Neste livro, você aprendeu que Steve Jobs cresceu no Vale do Silício, no cruzamento de artes e tecnologia, drogas e ciência. Lá, ele consolidou uma amizade que levaria ao nascimento da Apple, bem como a uma profunda mudança no mundo da tecnologia. Durante sua vida, Jobs conseguiu transformar o relacionamento das pessoas com a tecnologia, criando uma gama de produtos digitais com um design limpo e uma interface única, tornando-se um ícone que inspira a todos.